Fala, torcedores, beleza? Pós-jogo de Corinthians 4, Vasco da Gama 2, hein? Ontem na live, o Matheus estava na live, né? A gente falou que o jogo hoje poderia ser um divisor de águas para Corinthians ou Vasco, e realmente foi. Com a vitória hoje, o Corinthians praticamente foge do rebaixamento. Óbvio, faltam 2 jogos ainda. Mas agora o Corinthians pega o Inter fora de casa. Com a vitória, inclusive, o Corinthians... Não, Inter em casa, Robson. Inter em casa. É em São Paulo, né? Desculpa. Isso, Curitiba fora na última, já rebaixado. Então, ele pega o Inter na Neoquímica Arena, desculpa. Inclusive, o Corinthians hoje ultrapassou o Internacional. E na última rodada, pega o Curitiba já rebaixado, como falou o Matheus. Então, a vida corintiana está bem tranquila com esses 47 pontos, né? A vida do Vasco já virou ao contrário. Até ontem, eu até falei assim, o Vasco está com tudo para ganhar o Corinthians. Eu achei que fosse ganhar o Corinthians, né? Mas o Vasco vai lá, faz um bom jogo. Os dois jogaram bem. O jogo foi muito legal. Se não fosse a questão do rebaixamento, né? Aquela questão... Se fosse um jogo de meio de tabela ou um jogo de disputando o título, os elogios iam ser bem-vindos ao jogo. Claro que a nação vascaína está possessa com essa derrota, mas o jogo foi bom. Tanto o Corinthians como o Vasco me surpreenderam, né? E fizeram um bom jogo de ambas as partes. O Verratti, né, gente? Matador, né? Esse matador eu não vejo no futebol brasileiro há muito tempo. Teve o Fred. Teve o Fred, é verdade. Mas o Fred parou. O auge dele foi em 2010, 2011 e parou. Assim, que matador, né, cara? Que gol ele faz, né? Aquele gol de Romário, biquinho, não foi de bico não, né? Foi de pé, mas aquele golzinho de bico de chuteira, grande achada do Vasco, tava jogado lá na Argentina. E chegou outro dia e já tá com 10 gols já. Isso aí, tá? Se a gente pegar hoje na competição, acho que o artilheiro é Paulinho com 17 ou 16. Se o cara talvez estivesse desde o campeonato, ele estaria brigando ali pela artilharia, cara. Com certeza. E o Vasco fica com 42 pontos, com 36 jogos, e amanhã tem Bahia e São Paulo, gente. Um jogo que, se o Bahia empatar, passa o Vasco. E qual o problema do Vasco, na minha opinião, gente? Depois o Vasco sai para jogar contra o Grêmio ainda disputando a Libertadores, o Grêmio ainda não acho que título já era para o Grêmio, mas o Grêmio ainda disputando a Libertadores, e se o Vasco perder para o Grêmio, já era, acabou. Não salva mais. Não, desculpa, salva. Desculpa, tem o Bahia. Depois quem o Bahia pega? O Bahia pega o América. Olha isso. Uma vitória, um empate amanhã do Bahia. Uma vitória do Bahia contra o América. E uma derrota do Vasco para o Grêmio lá no Sul, gente, basicamente vai decretar o rebaixamento do Vasco. Olha, me surpreendeu. Eu confesso que eu achei que o Vasco ia chegar no final já livre do rebaixamento. Vamos lá, pessoal. Falei demais já, tá? Foi só a abertura do nosso vídeo. Aqui no nosso vídeo hoje tem o Miguel. Obrigado, Miguel, por participar, que vai fazer a parte do Vasco da Gama. E o nosso companheiro de sempre aí, fechamento, tá toda a nossa live participando dos nossos vídeos, Matheus, que é o corintiano. Vamos lá, Miguel. Vasco 2, Corinthians 4. Antes de mais nada, né? Eu peguei aqui que a menina falou na transmissão, eu fiquei curioso. Em 17 jogos em São Januário pelo brasileiro, tá? Pelo brasileiro, são 6 vitórias corintianas, 7ª com a de hoje, desculpa. 7 vitórias corintianas e 4 vitórias vascaínas. Ou seja, quem manda em São Januário quando o assunto é Vasco e Corinthians é o Corinthians. Fala aí, Miguel. Fala um pouquinho do Vasco aí, do jogo de hoje. Fala, torcedores. Boa noite. Cara, hoje o jogo foi um jogo muito, muito bom, muito disputado, mas é aquilo, você perde jogos no detalhe. Ali com 25 minutos do segundo tempo, com o Corinthians já com os 3-2 no placar, o Ramon Dias ele mexe e, na minha opinião, devemos muito essa arrancada dos 9 até os 42 pontos a ele,
mas infelizmente hoje ele foi muito infeliz nas substituições. Ele praticamente deixou um meio de campo ali entregue ao Corinthians, fazendo umas substituições de Rossi, que só errou. Não entendi o porquê da substituição do Pumita, que vinha muito bem na partida, não estava entregando defensivamente e ofensivamente, colaborou bastante com uma assistência e um gol. Continua insistindo com esse Sebastião, que, meu Deus do céu, não tem como. E num time encaixado igual o Corinthians, cara, ou contra qualquer outro time, o meio de campo é o divisor de águas, cara. Se você perde o meio de campo, você está entregando pro rival a tua intermediária de defesa, porque ele optou por jogar sem nenhum jogador ali para segurar o ímpeto dos jogadores do Corinthians. Você pega o Rossi, tem disposição, corre tudo, mas não tem um ponto-chave a marcação. O Payet, muito bem na partida ofensivamente. Defensivamente, não adianta, ele não é jogador para marcar. O Sebastião, igualmente. O Jair, que depois ele até tirou o Jair também, não é um cara que tem uma marcação muito, muito boa. O jogo, eu acho que hoje o Vasco não perdeu no futebol, ele perdeu nas mudanças do Ramon, porque eu acho que ele poderia ter, quando ele tirou o Paulinho, apesar da lesão no ombro que ele vem jogando, que o Paulinho vem jogando, eu acharia melhor ele ter tirado o Payet e ter colocado o Figueiredo, e deixava o Paulinho para fazer essa função ali no meio de campo que o Payet estava fazendo, porque ambos jogaram muito, muito bem mesmo hoje. E corre o risco aí de agora o Vasco precisa ganhar, dependendo dos resultados dessa rodada, em Porto Alegre, e a gente ainda pode jogar contra o Bragantino em casa sem torcida, porque houve tumultos agora no final do jogo com arremesso de objetos, ou seja, aquela mesma receitinha que já o Vasco uma vez, né, fez a gente ficar aí alguns jogos aí sem torcida, sem poder jogar em São Januário, mas se o Bahia e o Santos ganharem nessa rodada, cara, eu acho muito difícil o Vasco escapar. E eu venho falando o ano inteiro que o Vasco não vai cair, mas infelizmente, quando chegou nas oportunidades que o Vasco teve, e tipo assim, só dependia dele, fraquejou. Amanhã o Santos joga com o Fluminense, que você não sabe qual o Fluminense que vai a campo, se o Diniz já vai começar a poupar jogadores ou não, e para o Santos é um jogo de vida ou morte, e o Bahia pega o São Paulo, em casa. Que São Paulo é esse também que vai? O São Paulo também já não está mais disputando mais nada, a vaga dele está garantida na Libertadores, por ser campeão da Copa do Brasil, rebaixamento, a chance deve ser 0,00 alguma coisa. Então, assim, é uma rodada aí que amanhã mesmo o Vasco já pode estar na zona de rebaixamento. Se o Bahia vencer amanhã, filho, se o Bahia Bahia e Santos. Que hoje o Santos está um ponto do Vasco. Se ele ganhar, vai para 4. Mas o Santos, ele já estava na frente do Vasco. Então, quer dizer, o Santos já vem vindo na frente do Vasco. O Bahia não, o Bahia está sempre atrás. Então, cara, mas é aquilo que eu tô te falando. Amanhã, joga o que o Vasco disputa, cara, o que o Vasco disputa hoje, ele não pode olhar, cara, para quem tá para trás. É lógico que um tropeço do Bahia é muito importante. Mas se o Bahia perder e o Santos ganhar, o Santos abre 4 pontos do Vasco. Filho, preocupação é Bahia, filho. Preocupação é Bahia. O Santos pode ser campeão. Só cai 4. Só cai 4. E tem que ser o quinto ali. Do sexto para cima, dane-se. O Santos pode golear. Todo mundo. Quem não pode ganhar amanhã é o Bahia. O Bahia não pode pontuar amanhã. Essa é a verdade. Esquece o Santos. O empate já coloca o Vasco na zona. O Santos pode partir para o título se quiser amanhã. Quem não pode ganhar amanhã é o Bahia. Se o Bahia ganhar amanhã, olha, vai ficar uma situação muito complicada para o Vasco. Infelizmente, tá? Inclusive, eu vou perder R$100 que eu apostei no Vasco. Brincadeira, hein? Olha só.
Perder R$ 100, sim, porque eu apostei que o Vasco não Mas caiu. tá explicado, tu um pé frio danado, tu foi apostar no Vasco? Ih, rapaz, ó, a maioria das apostas eu ganho, a maioria, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora do lado vencedor, né, Matheus? Depois de um 5-1 em casa do próprio Bahia, né? Que foi o nosso assunto há pouco. Depois de um 5-1 em casa para o Bahia, o Vasco vai lá em São Januário, de virada, 4-2, 2 gols do Romero. No grupo aqui do Zap, ninguém sacaneando, né? Foi até meu filho que falou: quem toma 2 gols de Romero não merece nada na vida. Ele tem 1,5 m, meio metro. Eu falei, pô, isso não é vantagem nenhuma. O zagueiro do Vasco não tem meio metro, o Medel. Então, nesse caso aí, coitado, o Romero tá na vantagem. Mas Romero fez 2 gols, né? Tivemos o gol lá do menino de 18 anos, que me desculpa, vou ver aqui o nome dele, mas eu não lembro o nome dele. Moscardo, Gabriel Moscardo, moleque novo, né? Sempre bom já ver esse. vendido, já. Já Já vem vendido pro Chelsea, já. sempre legal ver esses jogos, esses meninos de 18 anos, né? Marcar gol e sair emocionado. Isso é pouco no futebol hoje em dia, né? Então vamos lá, O próprio, Matheusão. o próprio Giovani também, que fez o quarto gol também, menino da base também. Mas confesso que esse eu já nem percebi. Assim, eu percebi mais o do Gabriel. Então, foi um jogo de extremos, né, Robson? Por quê? No começo o Vasco começou tomando conta da partida, né? E os 2 gols que o Corinthians levou foram pela esquerda, né? Falha do Fábio Santos, como sempre, né? E já não tem mais condição de atuar por aquele setor ali, né? Mas eu acredito mais a transpiração do que propriamente a técnica do time, né? Porque você viu que chegou uma hora, parecia aquele filme do Rock Balboa contra o Dolph Lundgren, né? Cada um batendo, o outro apanhando, um batendo, outro batendo, outro apanhando, outro batendo. Achei o jogo bom, tá? Achei o jogo bom, Tipo assim, não só emoção, não. Achei o Vasco melhor, por incrível que pareça. Achei que o Vasco teve mais toque de bola, o Paê deu um toque. Eu fui até para Miguel em off. Imagina esse Paê um pouquinho mais em forma. Ele ia destruir aqui no Brasil. Mas achei o Corinthians bem também. Assim, o que me surpreendeu no jogo não foi os 6 gols em si. Foram 6 gols, jogadas legais e belos gols, né, gente? Vamos lá, né? Belos gols. O gol do Romero foi legal, o gol do menino foi legal, o gol do Verratti foi legal. Foi um jogo bem legal. Desculpa cortar é, aí, os, segue. do- os 2 gols do Romero, eu acredito mais a falha, né? Da própria zaga do Vasco, né? Porque foram toques de cabeça para dentro da própria área, entendeu? Então, acho que faltou ali alguém que chegasse e desse um combate maior. Até mesmo no gol do Verratti também, cara, eu achei uma falha incrível do Lucas Veríssimo, entendeu? Que o Verratti estava atrás dele, deixou o Verratti dar a volta Não, e fazer o gol. Não tirando o mérito do Verratti, né? é Não parte tirando o dele. mérito. Não, concordo, mas um zagueiro, né? O cara tem que se impor dentro da área, né? É o dobro do tamanho do Verratti, né? Mas, enfim, o importante foi os 3 pontos, né? Respirou, né? Ainda não está livre ainda, né? Precisa de, acredito eu, mais um ponto nesses 2 jogos aí para ficar livre mesmo, que abriu acho que 6 pontos do Bahia, né? Que é o primeiro da zona, né? Dependendo do resultado de amanhã também, porque tá com jogo a mais. E o Mano, cara, conseguiu arrumar aquela parte de trás, né? Por isso que eu falei até falei na live com você, né, Lindo, sobre aquela derrota do Corinthians. Para mim foi mais uma derrota em matéria de cunho político mesmo do que propriamente do time, entendeu? Porque fez um jogo que fez contra o Grêmio, aí toma uma coça daquela que tomou contra o Bahia e faz um jogo desse contra o Vasco em São Januário, entendeu? E Corinthians e Vasco, né, cara, é um clássico, né? Já decidiram o campeonato mundial, né? Então é um clássico, não vou nem dizer nem a nível Brasil, né? Vou dizer a nível mundial, né? Mas a freguesia tá mantida, né? Agora vamos pro 14º ano aí, né? Quem tem um filho de 14 anos vascaíno aí não viu ganhar do Corinthians ainda, né? É verdade. 13 anos que não vence. Vai para E 14 agora, né? Que só joga o ano que vem, né? ano que Então, vem, verdade. Como eu falei no começo do vídeo, né? Até me prolonguei. O Corinthians chega a 47 pontos, empatou com o São Paulo, mas acho que nem Corinthians nem São Paulo matematicamente pode até cair, inclusive o São Paulo, né? Mas matematicamente, só matemática mesmo. Acho que os times já saíram, já fugiram. Acho muito pouco provável que o Corinthians agora sofra.
Agora é É, mesmo. mas uma régua muito alta, né, Robson? Ficou lá embaixo, né? Esse ano a nota de corte tá altíssima. Ó, Ficou uma régua altíssima, né? para você ver, o Corinthians e o São Paulo estão se garantindo com 47 pontos. E nem acabou ainda. Tem 2 jogos ainda. Justamente, Se a gente imaginar, lógico, isso não acontece, né? A matemática não é essa, mas se imaginar que nos próximos jogos todo mundo ganhe, que não vão ganhar, eu sei disso, mas que se todo mundo ganhasse seus jogos, o Bahia ia cair com 47 pontos. sim, sim. Ficou bem alta a régua esse ano, foi bem diferente. É isso aí, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui no vídeo até agora, tá? Siga o nosso canal Apenas Torcedores. Lembrando a vocês que sempre às segundas e sextas temos uma live aqui no canal por volta de 9 horas, tá? Quem quiser, siga a nossa página, curta nosso vídeo, compartilhe no YouTube para ajudar nosso trabalho. E nas considerações finais, pessoal, Miguel, vamos lá. Vasco perde, 2 jogos difíceis agora, na minha opinião. Bragantino disputando o título ou G6 e o Grêmio disputando o título ou G6, né? Um fora, outro dentro de casa, mas infelizmente para o Vasco jogar em São Januário não é garantia de muita coisa. Sentimento vascaíno, cai, não cai, é esperança até o final. O que você fala, filho? Cara, pra mim, vascaíno, lógico, esperança até o final. Até porque a gente não pode esquecer que a grande virada de chave do Vasco começou com uma vitória contra o Grêmio em 1-0, que foi logo foi o primeiro jogo do Verratti. Ele entra no segundo tempo e já faz o primeiro gol dele com a camisa vascaína. De tipo, o cara assinou numa quinta, chegou numa sexta, no sábado o cara já estreou fazendo gol. Aquele foi o primeiro jogo ali de virada de chave. Volto a falar, complicou? Complicou. Mas não tem o trabalho ainda jogado fora, porque a gente ainda pode, entendeu? Escapar. É lógico. Dependemos do resultado do Bahia amanhã? Dependemos. Ah, se o Bahia ganhar, se o Bahia ganhar, cara, tem mais 2 jogos aí pra frente. É esperar. A situação esse ano tá braba, mas do mesmo jeito que tá braba pro Vasco, cara, tá braba para outros times, porque esse ano não existe um número mágico. Ah, 45 é o número mágico. Não. Esse ano realmente não tem isso. E, cara, vamos torcer aí, amanhã secar o Bahia um cadinho, e pelo menos lá em Porto Alegre, cara, na pior das hipóteses, Um pelo empate. menos voltar com um pontinho na bagagem, cara. Porque senão. Eu fui ver aqui, o Bahia pega 2 mineiros. Pega o América na próxima rodada. Pega o São Paulo amanhã, né? Claro. Mas depois pega o América em Minas. América perdendo para todo mundo. E fecha em casa com o Galo. Não sei qual Galo, disputando o quê. Então, quer Agora dizer, só fazendo um adendo. Por incrível que pareça, dos times que subiram, vamos supor, tem 3 SAFs ali embaixo, que é o Coritiba, que já caiu, o Cruzeiro, que tá brigando, e o Vasco. E o que voltou da Série B, o único que teoricamente não se vendeu ainda, o Grêmio ainda pode chegar na última rodada ainda podendo buscar o título. Apesar de ser muito difícil, ainda chega disputando o título. esse negócio de SAF, filho, isso é uma besteira, até porque eu não dou 2, 3 anos para todo mundo ser SAF no Brasil, então a SAF vai cair. Isso aí, a SAF não pode cair. Claro que Não, pode. claro que cai, pô. Cai no mundo E não pode inteiro. cair, pô. Cai no mundo inteiro, por que aqui não vai cair? E não dou 2 anos para os clubes menores de médio e pequeno porte virarem SAF. Não dou 2 anos que todo mundo vai ser SAF. Eu aposto com vocês. O Isso, precursor Matheusão. disso aí O no problema, Brasil foi o Bragantino, né? é, O o, Bragantino o, foi um dos proble- primeiros, né? o problema que eu acho dessa SAF aí, né? Nessas empresas comprando clubes, né? Porque a hora que elas baterem num clube como o Flamengo e Corinthians, né? Aí o campeonato vai perder a graça, vai ficar igual na Espanha com Real Madrid e Barcelona. Esse é o único problema, entendeu? Na minha opinião. Não acho não, cara. Sabe por quê? Acho que o investimento não vai ser o mesmo. Você acha que vão comprar o Flamengo pelo mesmo preço que compraram o Botafogo, Robson? Nunca. Mas como eu posso explicar? O Botafogo, sem querer desmerecer ele, o Botafogo tá na prateleira abaixo. Mas, olha só, o Flamengo e o Corinthians serem
os maiores, concordo com você, não os faz tão distantes de São Paulo, Vasco, Palmeiras, próprio Fluminense. Então, esses clubes, Inter, Grêmio. Então, esses clubes, claro que a diferença do Flamengo é maior e do Corinthians é maior, mas não a ponto, entendeu? Não a ponto de ficar tão distante assim, porque para você ganhar o campeonato não precisa ter a melhor colocação. O Botafogo é a mágica desse ano, né? O Botafogo montou um bom time, coisa e tal, e conseguiu chegar. Não vai ser campeão? Não vai ser campeão, mas se intrometeu onde ninguém esperava. Então, acho muito difícil, muito difícil. Se todo mundo se organizar no futebol brasileiro, vamos imaginar um futuro utópico. Todo mundo no Brasil está organizado. Um só vai ser campeão, não tem jeito, né? Então, independente de estar todo mundo bem gerido, um só é campeão. Mas aí eu acho que ia ser uma roda direto. Cada Mas hora ia ser o que eu acho em relação assim a Flamengo, Corinthians, virar SAF, eu acho que está mais perto o próprio Corinthians por uma questão financeira, porque se você pegar o Flamengo de 2019 para agora, tá ótimo, cara. É Campeonato Brasileiro, é Copa do Brasil, tá sempre beliscando, Libertadores, tá sempre beliscando, então tá sempre dinheiro entrando. Tanto que o Vasco não foi comprado lá na década em 99, 97, estava sendo campeão de tudo. Foi num declínio. Então eu creio que sim, se for virar SAF, não vai ser com um time lá em cima. Porque realmente o investimento seria muito caro. Isso vai ser começo, filho. Por isso que a 77 se deu bem, por isso que o Ronaldo se deu bem. Vou nem falar do City com o Bahia, que não foi o caso. Mas as SAFs hoje, elas são salvações, correto. Mas no futuro não serão, porque lá fora a SAF não é salvação, filho. SAF é investimento. Então a pessoa pode muito bem sim comprar um Flamengo bem estruturado, um Palmeiras, um Corinthians, né? O que a gente está pensando só na SAF brasileira, mas a SAF brasileira é uma SAF maldita, né? É uma SAF que não é legal ainda. Você vende por preço de banana por causa do desespero. Foi Botafogo, foi Cruzeiro e foi Vasco. Vou falar dos grandes, Coritiba. né? Não, vou falar dos grandes. Esquece os menores, fala dos grandes. O que aconteceu, entendeu? Mas SAF não significa isso. SAF significa investimento. Então, no futuro... Então, Robson, mas é mais fácil você aceitar um investimento, cara, quando você está em baixa do que quando você está em alta. Não. Eu quero que o Flamengo seja SAF. O Flamengo gosta de faturar 1 bilhão, filho. 1 bilhão. Esse ano, a meta deles era 1,5 bilhão, mas perderam tudo, então vão ganhar só 1 bilhão. Imagina alguém com dinheiro, organizado, fazendo o clube gerar uma receita de 1 bilhão e ainda colocando dinheiro. Pô, 3 eu bilhões. sei, Robson, mas aí o que vai acontecer, cara? A gente vai entrar naquele velho problema, igual essa famosa liga que eles estão especulando aí, entendeu? Você acha que Flamengo, você acha que Corinthians vai querer ganhar a mesma coisa do que o Juventude que subiu, Robson? Não, mas não tô falando nem de televisão, não, cara. Não, mas o que sustenta o clube, cara, uma grande maioria é as cotas, não, olha só, mas deixa eu só concluir, as cotas, os patrocínios, né, principalmente, né, e as camisas, que parece camisa de sei lá, de futebol americano, de basquete, que tem 2.000 marcas, entendeu? A minha única preocupação referente à SAF é essa, entendeu? Porque essas grandes ligas, cara, normalmente eles vão procurar esses clubes ou esses grupos que já estão formados com a SAF, entendeu? Pelo menos é alguma coisa que eu andei lendo sobre isso, entendeu? É alguma coisa que ainda não andou mais, justamente porque Corinthians e Flamengo, cara, ou até mesmo Palmeiras e São Paulo, como você pontuou alguns outros times aí, eles não querem ganhar a mesma coisa do time que subiu da Série B. Aí que é meu medo de criar essa distância, entendeu? Igual criou na Alemanha, na época do Borussia e na época do Bayern. Do mesmo jeito que criou na Espanha, como foi com o Real Madrid, como foi com o Barcelona. Então, a minha única preocupação é essa, entendeu? Matar de vez os outros e tornar um campeonato chato.
medíocre, com 2 times só disputando, entendeu? Mas o Flamengo e o Corinthians, cara, já ganham mais há muito tempo e não aconteceu isso. Isso estou falando. Mas então não é um problema de dinheiro, é um problema de gestão. Gestão. Né? Porque o Flamengo, depois que o Bandeira de Mello assumiu, né, ele fez uma transformação no Flamengo, botou o Flamengo no eixo, né? E o Flamengo, depois de 3 anos só tomando cacetada uma atrás da outra aí, né? Ele conseguiu se ajustar e montar um time competitivo, né? Agora, o caso do Corinthians, vamos torcer para essa nova gestão fazer a mesma coisa, entendeu? Porque o dinheiro continua entrando, Robson, da mesma forma. A gestão que é horrível. Então, independe de ser SAF ou qualquer outra coisa, o problema é o que está lá dentro, cara. E digo mais, posso estar errado. Tá? O que eu vou falar agora pode ter ser. É só achismo, que não tem base técnica nenhuma para falar isso. Mas, na minha opinião, o Corinthians é um clube que tem mais capacidade de receita que o Flamengo. Por quê? Eu concordo, porque primeiro porque está em São Paulo. É a maior torcida do centro-sul do país. Por quê? Sim. Pegar o Sudeste e o Sul, só o Sudeste e o Sul, o Corinthians atropela o Flamengo. Sim, a torcida do Corinthians é a maior torcida do Paraná, pô. Na frente do Atlético e do Curitiba. Ele está no estado mais rico do país. Sim, né? Sim. Tá no estado... agora tá com a Arena quitada também, né? Hã? E agora tá com a Neoquímica quitada também, né? Ganhou de presente lá em 2000, sei lá que ano, e agora ganhou outro presente aí de Não, presente de grego, né, Robson? Esse primeiro presente foi de grego, né? Porque o que o Corinthians ficou pagando foi, porque nesses últimos, o que o Corinthians pagou só o que ele pagou de julho, ele já tinha pago a Arena, cara. Não, entendeu? Só que agora entrou um corpo jurídico agora que os caras mexeram em algumas outras coisas, analisaram, viram que a taxa de juro que fizeram naquela época era um troço exorbitante de outro planeta, que não cabia dentro dos padrões de juros atuais. O problema do Corinthians e do Lula é que eles não esperavam que a Dilma fosse mexer nesse vespeiro. Porque quem começa a ferrar o Corinthians é a Dilma. Sim, concordo. Enquanto o Lula estava no poder, era presente. Né? Inclusive, eu vi num programa de televisão na ESPN, eu não vi isso ao vivo, o áudio, o vídeo, mas o comentarista fala que o cara do Odebrecht chegou a falar no áudio que a Química Arena era um presente do Lula. Presente para o Lula, sim. Fato, né? Fato. Só que quando a Dilma entra, ela começa a mexer nesse vespeiro e começa a cobrar do Corinthians. Aí quando ela sai, piora mais ainda. Que aí o Temer, né? Todo mundo jogou tudo no ventilador. Porque tipo assim, eu não tenho os números agora em si aqui para te dizer, posso até pesquisar depois para ver isso para você. Mas, tipo assim, parece que cada jogo do Corinthians na Arena dá uma média de 2 milhões a 2 milhões e pouco de renda. Entendeu? Então tinha um fundo que todo esse dinheiro, né, dos jogos do Corinthians, ele é automaticamente para esse fundo, entendeu? Mas esse grupo de analistas, o que eles fizeram? Eles verificaram esses valores e viram que, do jeito que estava andando, né, o pagamento, né, não ia quitar dentro do prazo pré-estabelecido, entendeu? Porque eles estavam pagando somente juros. Então era uma dívida que não ia acabar nunca, ia ser uma dívida eterna, porque eles só estavam pagando juros, venderam o Nami Rights, lá que eles falam tanto aí para essa Neoquímica aí, que virou Neoquímica, mas o dinheiro colocaram nesse bolo, ninguém viu o dinheiro, pelo menos jogador não apareceu nenhum, entendeu? Então, o que acontece? É um problema mais mesmo, na minha opinião, como acho que você também concorda, na gestão, entendeu? De alguém chegar e parar, opa, agora chega, entendeu? Tanto que esse grupo que eles estão fazendo aí, com esse negócio da Caixa, teve um dedo do Lula? Teve um dedo do Lula, isso é fato, entendeu? Claro que o Lula intercedeu sobre isso, entendeu? Mas também o pessoal viu que aquilo que estava sendo pago, ou aquilo que tinha sido acordado naquela época, entendeu? Foi uma coisa que não existe, não tem cabimento, não tem fundamento nenhum aquilo, entendeu? Aí a pessoa fala, mas ganhou o campo, ganhou o estádio, não ganhou não, foi um elefante branco. Agora sim, que com essa nova
com essa nova diretoria, e vamos ver se eles conseguem botar isso no eixo aí e conseguir arrumar, entendeu? Mas muita gente fala isso, foi um presente de grego, viu, Robson? Porque isso aí prejudicou bastante o Corinthians, cara, isso aí, viu? Prejudicou, mas se acertar, filho, é uma fonte de renda absurda. Como você mesmo, como o Matheus mesmo acabou de falar, é 2,5 milhões por jogo. Sabe, Se você pegar aí, às vezes você faz 50, 60 jogos no ano em casa. Sabe qual é o clube que mais arrecada com o estádio? Palmeiras? Não. Palmeiras? Não. Flamengo. Sabe qual é a O Flamengo posição? não tem estádio, pô. Não, Maracanã. Maracanã é dele, tá arrendado, não importa. Sabe Não, qual é? não. Flamengo, Fluminense, até o Vasco joga lá, Robson. Não, é outra história. Tá arrendado. Filho, arrendou. Mas sabe qual é a posição do Flamengo em relação aos outros? Porque tem que pagar a federação, pagar tudo no Rio de Janeiro. O Flamengo é o nono, assim, é o que mais ganha dinheiro entrando, mas é o nono em dinheiro entrando no caixa do clube. Para você ver como que ter um estádio ajuda muito. Não é essencial, mas ajuda muito. Então até para ele só. Sim, mas imagina agora, até a proposta do Augusto Melo agora, o que ele vai fazer, cara? O estádio vai aumentar, né, a capacidade de 40 e poucas mil pessoas para 60 e poucas mil pessoas. Ele vai declinar o preço dos ingressos, né, para fazer uma coisa mais popular, né, que são a Sul e a Norte, né, onde ficam a torcida organizada de um lado e do outro. Ele quer fazer isso também, baratear os ingressos e aumentar a capacidade para 60 mil. Do estádio, para voltar a ser igual quando ele foi na Copa do Mundo. Você lembra que o estádio do Corinthians ele é vago atrás, né? Na Copa do Mundo eles fizeram aqueles dois lados e fecharam, entendeu? A proposta é muito boa, 60 mil torcedores. E o Corinthians, independente do jeito que esteja, se esteja bem ou se esteja mal, é sempre casa cheia, cara. Sempre casa cheia, entendeu? Esse é um diferencial do Corinthians, é esse, entendeu? Então é isso aí, Matheusão. Vamos lá para terminar o vídeo, que ficou até longo, né? A gente até foi para outros assuntos. Sentimento corintiano, 2 jogos agora, Internacional e fecha com Curitiba. Já se livrou? Não se livrou? Tá com medo ainda? Ou agora é só pensar em 2024? Ainda tem chance, né, Robson? Ainda tem chance de queda aí, né? Foi como até a gente estava comentando aí, né, cara? Vai depender muito dos jogos de amanhã também, né? Se todo mundo ganhar, cara, vai ficar na mesma, né? Entendeu? Mas eu acredito numa vitória contra o Inter, né? Que o Inter também é freguesão do Corinthians, né? E um passeio na última rodada contra o Curitiba, né? E uma reformulação total de elenco, que é o que o presidente aí já prometeu, né? Entendeu? Muitos aí provavelmente não vão ficar. Gil, Fábio Santos, até mesmo o Renato Augusto tá balançando. Fábio Santos se entendeu? aposenta agora, no final do ano, pô. Amém. A zaga do Corinthians ano que vem vai ser Cássio, Gil, Fábio Santos. Não, meu Deus do céu. Fagner e Lucas Veríssimo. Mas olha o lado bom, Matheus. Se entrar com todos esses aí, cara, qualquer falta, o jogador do time adversário já sai preso. Estatuto do idoso. Anota aí. Ano que vem, o Sheik volta da aposentadoria e vão contratar o jogou no Guerreiro? Flamengo. Não, jogou no Flamengo, Guerreiro. Aí vai ficar perfeito com o Sheik e Guerreiro na frente de novo. O time de Renato Augusto ali no meio, né? Ditando o ritmo do jogo. Matheus, com essa barba branca, você pode ir lá pedir a vaga, pô. Então, mas não sei se você reparou, né, cara? Renato Augusto é diferenciado, né? O time do Vasco pecou muito, cara. Ele é muito inteligente. Isso, ele é muito inteligente. Ele jogou atrás da penúltima linha do Vasco, entendeu? Então ele recebia a bola de frente, mesmo o Vasco com a linha de 4, eles sempre pegavam a bola e tinha as opções, entendeu? Eu achei que deixaram ele jogar muito solto, cara. Não pode deixar o Renato Augusto jogar desse jeito, não. Ali era jogo assim, pro Zé Gabriel encostar nele e não sair do lado dele. Ele jogou muito solto, cara. Onde o Renato Augusto tinha que estar jogando? No Flamengo, no Palmeiras, cara. Se ele tivesse no Flamengo, porque aí ele não seria essencial, ele ia jogar só nos jogos. Porque no Corinthians, ele fica muito pressionado, por quê? Quando ele joga, o time vai bem. Quando ele não joga, o time vai mal. Se machuca muito. Joga um jogo, fica 5 no banco.
Se ele estivesse num clube que tivesse outros jogadores, ele ia ser craque, ia ser campeão, se der mole, ia fazer 5 jogos no campeonato e virar o craque do campeonato. Né? Tu falou assim, bom para ele, não para o sim, claro. Ele é um jogador de... O problema do Corinthians, que o Corinthians precisa dele toda hora. Clubes como o Flamengo, o Palmeiras não precisaria. Mas, tipo assim, alguns jogadores, cara, cresceram muito com a volta do Mano, né, cara? O próprio Romero, né? Você vê 4 gols nos últimos jogos aí, entendeu? O próprio Juliano, cara, que acho que nunca viveu uma fase tão boa como tá vivendo agora, cara, no Corinthians, entendeu? Mas o problema é que a bola chega lá na frente e volta, né, cara? Que o Yuri Alberto não dá, né, cara? Pelo amor de Deus, cara, não acerta, mano, não acerta. Você vê o cara é o atacante. Não podia ir embora, ninguém deu do cara, falou que ele era fraco. Não. Da minha boca você não escutou isso, não, Robson. Não, da minha boca você não escutou isso, não. Não, deixa ele embora. Era mais fácil ter deixado o Yuri Alberto pra lá e ter focado em manter o Roger Guedes. Cara, mas o problema do Roger Guedes, cara, o problema dele é que a proposta era irrecusável, né, cara? Parece. Esse dia eu tava vendo aqui, eu tava olhando aqui, não me lembro agora em qual canal que foi, cara, que eu vi. Diz que é uma proposta que os caras estão vindo lá da Arábia também para levar a Bel, cara. Parece que é 14 milhões de salário por mês, cara. 14 milhões de um troço assim, astronômico, entendeu? Então, tipo assim, não é que o cara dependa, né, Robson, eu vou para a Arábia para ter minha independência financeira. Isso aí, para mim, é conversa fiada, né? É história. Mas, cara, o cara balança, cara. Todo mundo é profissional, entendeu? Pô, mesmo que você trabalhe num lugar que você seja feliz, que você goste tudo. Pô, você ganha 20 mil. Alguém vai chegar para você e falar assim, meu irmão, vem trabalhar aqui comigo que você vai ganhar 100. Pô, você vai ganhar 5 vezes mais do que você ganhava, entendeu? Então, por isso que eu não crucifiquei o Roger Guedes naquela época, entendeu? Agradeci aos trabalhos dele, não, como já disse em outras oportunidades aqui, não coloco ele como ídolo, porque o ídolo, para mim, para ser formado, ele tem que ganhar títulos, o Roger Guedes não ganhou títulos, né? Honrou a camisa enquanto esteve aqui, mas vai ser só mais um que vai passar e o Corinthians vai continuar, entendeu? Mas eu torço muito pelo Augusto Melo, cara, que ele faça uma boa gestão, tá? E limpa esse Corinthians, cara, entendeu? Limpa esse Corinthians, acabe com esse ranço aí de 10, 12 anos de gente aí para ver se, né? Porque, tipo assim, foi aquilo que eu já comentei, né? A gente não mensura títulos, né? A gente mensura que o time jogue com raça, com vontade e com determinação, né? É o que a gente espera. Se a torcida não tiver paciência, mas vai ter, cara. A torcida ficou 23 anos sem ganhar um título, a torcida quadruplicou, quintuplicou de tamanho, entendeu? Então isso não tem, porque o corintiano ele ficou mal acostumado, né, Robson? A gente que é um pouquinho mais de uma época anterior, cara, a gente viu a época do Corinthians, da época ruim do Corinthians, entendeu? Eles não, eles estão acostumados com o Corinthians campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão mundial, campeão da Recopa. É igual os flamenguistas de hoje em dia. Justamente. O cara não está acostumado a ver. Isso aí não vou nem entrar no mérito, porque o vascaíno que tem 20 anos já pegou a má fase do Vasco. Eu tenho um amigo meu vascaíno, a gente brinca com ele, a gente fala que o Vasco morreu com o Edmundo, né, cara? Que o Edmundo foi o último suspiro do Vasco, né? Que foi nos anos 2000, né? Que de lá para cá o Vasco declinou. A gente até, numa resenha, a gente comentou que as coisas pioraram muito. O Vasco fez um bom ano, foi campeão da Copa do Brasil. O Alex... Mas veio aquilo que a gente entrou, gestão, cara. Mas é tipo assim, cara... Esse time do Léo era um time legalzinho. Foi rebaixado. Então, mas eu... Justamente, é isso que eu ia falar agora. Mas eu acho muito também, cara, aquela propaganda que o Vasco fez na final, cara, que ele botou SBT na camisa, aquilo ali, tipo assim, começaram a ver o Vasco de uma outra forma, né? Não vou entrar nesse mérito, não, né? Porque Rede Globo, não, tudo, foi uma briga que o Eurico nunca ia ganhar. Eu acho, cara, eu acho sim, Robson, eu acho sim. Que o Vasco, depois daquilo ali, cara, tipo assim, não vou dizer que você que declinou, né? Mas, tipo assim, começaram a passar a ver o Vasco com outros olhos. Foi do mesmo jeito, cara, como o John Textor fez essa reclamação da arbitragem, cara. De lá pra cá, mesmo, parece que tudo dá errado, cara. Não, mas aí não John Textor não. Deu errado, depois ele ficou de tá com esse mimimi do caramba aí. Então, mas aí piorou mais, né, Robson, entendeu? Vamos encerrar aqui o nosso vídeo. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado a quem chegou aqui no vídeo. Como eu falei anteriormente, siga nossa página, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima, pessoal.